Você está com pensamentos violentos e homicidas? Aquela sensação de esgotamento físico e mental? Problemas de relacionamento? Pensamentos suicidas? Se você respondeu sim a essas perguntas, eu sei exatamente como você se sente. Pois durante muitos anos o transtorno bipolar controlava as minhas reações. Isso atrapalhou muito a minha vida em todos os aspectos que você pode imaginar. Nesse período, me tornei agressivo, tudo me tirava do sério. Eu costumava seguir carro se o motorista me fechasse ou fizesse uma cara estranha. Eu acreditava que era o estresse do dia a dia. Minha família e amigos sofriam em silêncio, pois ficavam muito assustados de contar a qualquer pessoa sobre o que realmente acontecia em casa. Quando eu fui diagnosticado com transtorno bipolar há vários anos, não foi fácil logo que descobri. Quero dizer, as informações sobre isso não são fáceis de encontrar, especialmente o tipo de informação abrangente que eu precisava para entender a minha doença. Eu queria saber com o que estava lidando e como eu poderia enfrentar. Para ser bem honesto com você, eu fiquei cansado de procurar e procurar por todos os lugares, e é isso que quero compartilhar com você de forma simples e prática. Esqueça sobre decifrar termos médicos. Quando você está doente, você quer respostas compreensíveis agora. Você vive ou conhece alguém que sofre de transtorno bipolar? Assista esse vídeo com atenção até o final. Você vai me agradecer muito. Eu quero compartilhar com você todos os passos que eu usei para controlar o transtorno bipolar de forma clara e simples. Você vai descobrir em poucas páginas como aprendi a gerenciar o transtorno bipolar com sucesso, de maneira compreensível para pessoas comuns. Graças a um guia fácil de seguir e muito simples, que fará você entender esse problema de uma vez por todas. Antes de irmos para a solução, deixa eu te contar um pouco da minha história. Por que isso está acontecendo comigo? Foi o que eu pensei quando saí do consultório com o diagnóstico e comecei a procurar por mais informações sobre a minha doença. Tudo o que eu encontrava era muito difícil de entender. Fui ficando desesperado. Era horrível lidar com altos e baixos. Por um momento eu sentia aquela energia extrema, em outro aquele desespero profundo dominava minha mente, e não conseguia mais conviver com a minha família e amigos. Como acabei de te falar, apenas 2 palavras descrevem bem o que eu sentia: frustração e desespero. Talvez seja esse o seu caso, de um familiar ou amigo. Eu realmente precisei agir para resolver isso. Eu tinha colocado na cabeça o seguinte: ou eu aprendia tudo sobre o transtorno bipolar, ou o transtorno bipolar iria acabar comigo. Era o meu dever reunir uma variedade de conselhos e orientações sobre como vencer esse desafio e retomar a minha qualidade de vida antes das crises. E o que eu fiz? Eu comecei a entender bem essa doença. Primeiro de tudo, você sabe exatamente o que é transtorno bipolar? Bom, eu não sou médico, por isso vou explicar da forma mais simples possível. O que não é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar não é uma falta de personalidade ou sinal de fraqueza pessoal. A doença tende a aparecer em famílias, geralmente tem um vínculo genético, mas isso não é uma fatalidade. Vários outros fatores podem fazer desencadear essa doença mais cedo ou mais tarde. O transtorno pode acontecer em episódios ou o tempo todo, podendo levar a 2 situações, a mania e a depressão. A causa pode estar em um desequilíbrio no cérebro. Substâncias neurotransmissoras que deveriam inibir determinados comportamentos deixam de inibir e os comportamentos e pensamentos são liberados. Os pensamentos aceleram, o que aumenta o comportamento de risco e distorce a visão e avaliação da realidade. Ou então, essa inibição é muito grande e a pessoa, assim como nós, não consegue ter energia nem física e nem mental, e começa a ter uma distorção negativa dos acontecimentos. E, em alguns casos, isso pode ser trágico. Exatamente, trágico. O transtorno bipolar é um problema muito maior do que você imagina. Você sabia que o transtorno bipolar pode levar ao suicídio? Pode levar você a comportamentos agressivos e perigosos, como jogar cadeiras e socar janelas. Em uma das minhas crises, eu quebrei uma janela com um soco e levei 7 pontos na mão.
Poderia ter sido pior, mas minha esposa conseguiu me acalmar. Eram dias difíceis onde achei que o meu casamento fosse sucumbir. Eu não reconhecia que estava doente e precisando de ajuda. Fora outros problemas incapacitantes que podem atrapalhar muito a sua vida, como a falta de energia para realizar tarefas simples, como levantar da cama. Por isso, eu recomendo que você haja como eu agi e jamais ignore esse problema, sempre tomando muito cuidado e atenção com os sinais que a doença apresenta. Para ter uma vida o mais normal possível, é fundamental buscar conhecimento e entender todos os aspectos da doença. Com esse desejo de ter uma vida tão normal quanto possível, atravessar o hoje sem ter crises emocionais, participar de uma reunião de trabalho sem que os meus colegas me perguntassem o que estava acontecendo, decidi dedicar meses da minha vida a estudar formas de lidar com o transtorno bipolar. E me debrucei em todo tipo de material que você pode imaginar. Livros, vídeos do YouTube, trabalhos acadêmicos, entrevistas, entre tantas outras coisas. Aliás, busquei esse conteúdo em todos os idiomas que você pode imaginar. E foram justamente alguns conselhos que aprendi com os americanos que mais me ajudaram. E durante esse período de estudos, eu tive uma descoberta chocante. Era possível ter a minha qualidade de vida de volta. E a boa notícia é que o processo não precisava ser difícil. E foi com essa luz no fim do túnel que nasceu o meu Guia do Transtorno Bipolar. Um e-book onde compartilho tudo o que eu fiz para vencer essa doença. Você está apenas a um pequeno passo de colocar suas mãos no guia que me ajudou finalmente a vencer e principalmente controlar o meu inimigo, que me assombrou por anos com medo de não conseguir participar da formatura da minha filha. Eu posso te afirmar, sem sombra de dúvidas, que o divisor de águas na minha vida foi quando eu me nutri de todo o conhecimento possível e os melhores conselhos sobre o transtorno bipolar. Eu posso te afirmar, sem medo de errar, através do conhecimento da minha condição, eu pude desfrutar de muito mais momentos felizes e tranquilos com a minha família. Se eu consegui, você também consegue. E você faria isso com apenas três simples passos. Primeiro, vamos entender o que é o transtorno bipolar. Segundo, você vai saber como obter ajuda. E terceiro, descobrir qual é o melhor tratamento para você. Talvez nesse momento você esteja se perguntando, esse guia pode mesmo me ajudar? E eu provarei para você que tudo que compartilho nessas páginas é o que aprendi de melhor nessa longa jornada contra esse meu terrível inimigo. Se você está buscando entender o que está acontecendo definitivamente com você, uma forma de controlar esse quadro terrível que tanto incomoda, não permitir mais que as crises governem a sua vida, o Guia do Transtorno Bipolar é exatamente o que você precisa. E a sua busca por conhecimento de qualidade e eficaz acaba aqui. Nesse guia eu quero resumir para você tudo o que aprendi ao ler mais de 50 livros em diversos idiomas sobre esse assunto e o mais importante. Separei para você apenas tudo o que realmente funciona para mim e para milhares de pessoas que já ajudei. Você descobrirá, por exemplo, por que você tem transtorno bipolar e seus amigos não. Os tipos de transtorno bipolar. Como lidar com os desagradáveis altos e baixos. Como ter a sua qualidade de vida de volta. Vai entender o porquê procurar um grupo de apoio. Quem é seu apoio? Vai entender como monitorar seus medicamentos. Conheça também ferramentas simples e benéficas para lidar com o transtorno bipolar e muito mais. Eu tenho certeza que você está bem animado com tudo isso que te mostrei e querendo vencer os seus altos e baixos. Mas antes de te mostrar quanto isso custa, eu quero te oferecer 5 presentes especiais. E são presentes que vão realmente te ajudar. Quando comecei com os medicamentos, eu engordei 13 quilos. Isso gerou muito estresse. Eu sempre fui magro e as minhas roupas já não serviam mais. Descobri o benefício dos sucos para diminuir o estresse e como ter uma alimentação muito mais saudável. Essas receitas me ajudaram a eliminar o peso extra. O meu casamento de 15 anos estava passando por uma verdadeira prova de fogo. Eu achava que ele iria acabar. Nós sabemos o quanto é difícil que a nossa parceira ou parceiro entendam os nossos altos e baixos.
Então eu reuni os melhores conselhos que me ajudaram a retomar o controle da minha vida matrimonial. Quando minha esposa pedia para procurar a ajuda de um profissional de saúde, eu ria. Falava que não precisava, que era apenas uma fase, que tudo iria voltar a ser como antes. A verdade é que eu sabia que não. Nas diversas pesquisas que fiz, me deparei com alguns testes para identificar o transtorno bipolar e eles me ajudaram muito. Quando realizei foi quando minha ficha caiu. Parar de fugir do problema e enfrentá-lo de uma vez por todas. O outro desafio foram as minhas sessões de terapia. Como nunca tinha visitado um terapeuta, não sabia nem por onde começar a conversa. E te confesso que fiquei com muita vergonha daquela situação. Saía das sessões e a sensação que eu tinha é que não chegávamos a lugar algum. Era só o tempo e dinheiro jogado fora. Troquei de terapeuta 4 vezes ao longo de um ano e a sensação era sempre a mesma. Tinha que tomar uma atitude. Depois de longos meses de pesquisa, comecei a entender o mecanismo da terapia e aproveitar cada sessão de uma maneira completamente diferente. E a cada retorno, os meus altos e baixos ficavam para trás e o meu autoconhecimento aumentava de uma maneira espetacular. E sim, essa parte da minha trajetória foi decisiva para o controle das minhas emoções e foi o ponto-chave para o meu sucesso e para retomar a minha qualidade de vida. Ao garantir a sua cópia do e-book O Guia do Transtorno Bipolar, você ganhará bônus sensacionais. O primeiro bônus são os 5 melhores sucos anti-estresse. O segundo bônus, os melhores testes para o transtorno bipolar. Terceiro bônus, 11 dicas sensacionais para ter a sua melhor sessão de terapia. O quarto bônus é o guia definitivo para gerenciar relacionamentos. E o quinto bônus é o infográfico básico. Exatamente isso. Você vai receber esses 5 produtos sem qualquer custo adicional. Você está a um passo de ter o controle sobre o transtorno bipolar de uma vez por todas e por um preço extremamente baixo. Está na hora de você garantir acesso ao Guia do Transtorno Bipolar além dos bônus exclusivos. Pare e pense o quanto você já perdeu de tempo pesquisando e tentando reunir informações para compreender a doença. Tempo esse que você poderia estar desfrutando de momentos felizes com a sua família. Quanto vale para você ter a sua qualidade de vida de volta? Quanto vale para você conseguir ir à formatura da sua filha? Quanto vale para você participar de uma reunião de trabalho sem os seus colegas ficarem perguntando o que está acontecendo? Exclusivamente hoje você tem a chance de tomar o controle da sua vida de volta e controlar esse vilão da sua vida de uma vez por todas. O Guia do Transtorno Bipolar poderia custar R$1.000 ou R$600 e tenho certeza que venderia muitas cópias. Afinal, ele traz resultados comprovados. Mas eu não quero que esse meu guia seja inacessível para ninguém. Quero que todo mundo possa experimentar a mesma transformação que eu passei. É por isso que hoje você tem a oportunidade de comprar o Guia do Transtorno Bipolar por um preço muito especial. Eu quero que você desça essa página até o final e escolha esse e-book. O meu conselho para você é agir com velocidade. Em poucos dias você não verá esse preço novamente. Então eu não quero que você perca tempo e controle de uma vez por todas o transtorno bipolar. Essa é a oportunidade de atacar de vez a falta de conhecimento sobre essa doença e começar a gerenciar as suas emoções. Zero risco. Lembro que você tem garantia incondicional. Se por qualquer razão você não ficar satisfeito, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem qualquer questionamento. Essa garantia tem validade de 7 dias. Então o que você está esperando? Você não tem absolutamente nada a perder. Dê uma chance a você e a sua qualidade de vida e garanta agora uma das últimas cópias do Guia do Transtorno Bipolar. Desça até o final da página e adquira o e-book com um preço incrivelmente baixo. Restam poucas unidades e o preço vai subir a qualquer momento. Comece hoje mesmo a virar o jogo contra essa doença terrível. Nós estamos te esperando.